Um isqueiro, um tonel e um país sem juízo, a explosão que explica o Brasil. Saudações, minha gente querida do Pernambucando por aí. Sente aí, puxe a cadeira, pegue um café ralo ou uma xícara de chá de erva doce, porque a prosa de hoje é daquelas que começa com um riso nervoso e termina com a testa franzida. É história de explosão, mas não só de tonel. É explosão de juízo, de cultura, de autoridade, de responsabilidade e, sobretudo, de sentido. Pois bem, num canto qualquer desse Brasilzão, que parece cada vez mais um romance mal revisado, dois jovens resolveram brincar com o perigo. Um tonel esquecido, cheiro estranho no ar, curiosidade maior que o medo. Bastou riscar o isqueiro e, num piscar de olhos, o mundo virou labareda, estalo seco e correria. O tonel explodiu, os corpos voaram, o susto virou notícia, o vídeo correu à internet. E o país inteiro comentou com aquela mistura de espanto e chacota que só o brasileiro sabe fazer. Mas não se engane. Essa história não é sobre um tonel. É sobre um país que vive brincando de acender fósforo em depósito de pólvora e depois finge surpresa quando tudo vai pelos ares. No Nordeste, minha gente, sempre se soube que curiosidade sem juízo é bicho traiçoeiro. Minha avó dizia que menino sem freio vira estatística antes de virar homem. E não falava por maldade, falava por experiência. O sertão ensina cedo que o fogo esquenta, mas também mata. Que faca corta pão, mas corta dedo. Que tudo na vida tem limite, menos a tolice humana, quando lhe falta orientação. O drama desses jovens, noticiado por jornais sérios e veículos regionais respeitáveis, é mais um capítulo da grande novela nacional chamada Ninguém Me Avisou. Todo mundo foi avisado, mas ninguém quis ouvir. Vivemos tempos em que o alerta virou opressão, o conselho virou autoritarismo e a prudência passou a ser chamada de careta. Nelson Rodrigues, com sua língua ferina, diria que essa é a tragédia do homem moderno. Ele sabe tudo, mas não entende nada. Ariano Suassuna, com seu riso largo e filosófico, talvez dissesse que o problema não é o povo. É a perda do encantamento com a sabedoria antiga. O saber do pai, da mãe, do avô, do padre, do professor. Tudo isso foi jogado no mesmo tonel, e alguém resolveu acender o isqueiro do progressismo inconsequente. A Bíblia, que hoje muitos tratam como peça de museu ou meme de rede social, já avisava lá no livro dos Provérbios que o insensato despreza a instrução e colhe o fruto da própria imprudência. Não é castigo divino, é consequência. O fogo não precisa de ideologia para queimar. E aí entra a crítica que dói, porque sempre aparece um coro bem treinado dizendo que a culpa é da sociedade, do sistema, da falta de políticas públicas, do capitalismo tardio, da desigualdade estrutural e de qualquer outra palavra bonita que sirva para tirar a responsabilidade do indivíduo. Ninguém pergunta onde estava o pai, a mãe, a escola, a igreja, a referência moral mínima que dissesse: "Não mexa nisso, menino." Olavo de Carvalho, tão mal citado e tão pouco lido, batia nessa tecla com insistência quase irritante. Dizia que uma sociedade que abdica da formação moral produz adultos tecnicamente informados e espiritualmente analfabetos. Gente que sabe mexer num celular, mas não sabe lidar com a própria liberdade. Liberdade sem verdade vira explosão. Liberdade sem limite vira tragédia filmada em celular vertical. Edmund Burke, lá do outro lado do oceano e de outro século, já advertia que a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda vão nascer. Quando a gente rompe esse contrato, desprezando a experiência acumulada, paga o preço. E o preço costuma vir em forma de caos, sofrimento e manchete policial. Roger Scruton, com sua elegância britânica, falava do valor das pequenas lealdades: família, bairro, comunidade e tradição. É isso que segura o sujeito antes de fazer besteira. Quando tudo vira relativo, quando ninguém pode dizer o que é certo ou errado, sobra espaço para o impulso mais burro ganhar aplauso. Aí o tonel vira brinquedo, o fogo vira diversão e a dor vira conteúdo. Chesterton, sempre espirituoso, dizia que quando o homem deixa de acreditar em Deus, não passa a não acreditar em nada. Passa a acreditar em qualquer coisa, inclusive que um tonel fechado, com vapor inflamável, não oferece perigo algum. A fé mal colocada também explode. E veja que ironia amarga.
Vivemos numa era obcecada por segurança emocional, mas completamente irresponsável com a segurança real. Capacete virou símbolo de opressão, aviso virou censura, autoridade virou palavrão. O resultado é esse festival de imprudências transmitidas ao vivo, comentadas com risadinhas e esquecidas no dia seguinte, até a próxima explosão. No Nordeste, a cultura popular sempre ensinou o contrário. O velho sabia quando calar, o novo sabia quando ouvir. O matuto pode até ser desconfiado, mas não é tolo. Mas a modernidade apressada resolveu chamar isso de ignorância. Tirou o pai da sala, tirou o professor da autoridade, tirou Deus do horizonte e deixou o jovem sozinho com seus impulsos e um isqueiro na mão. Depois se espanta quando o mundo explode. É o momento seguinte, quando o silêncio se impõe e alguém pergunta, baixinho, como foi que chegamos até aqui? Como foi que brincar com risco virou sinal de coragem? Como foi que o conselho virou opressão e a imprudência virou liberdade? A resposta não cabe num tweet, nem num slogan. Ela passa pela crise moral, pela destruição deliberada das referências, pelo desprezo à tradição e pela idolatria da novidade. Passa por uma política que prefere distribuir culpas difusas a exigir responsabilidade concreta. Passa por uma cultura que ri da tragédia até virar a próxima vítima. A moral da história, minha gente, é simples e dura. O mundo não ficou mais seguro porque chamamos o perigo de construção social. O fogo continua queimando, o tonel continua explodindo e a realidade continua cobrando a conta. Prudência não é covardia. Autoridade não é tirania. Tradição não é atraso. São, muitas vezes, as últimas cercas antes do abismo. Que essa história sirva menos para memes e mais para reflexão. Que pais voltem a ensinar, que jovens voltem a ouvir, que a sociedade volte a valorizar o limite como forma de cuidado. Não é sobre controlar vidas, é sobre preservá-las. Agradeço demais a você que ficou até aqui, pensando junto, discordando talvez, mas refletindo. Quero saber sua opinião. Onde você acha que estamos errando como sociedade ao lidar com nossos jovens e com a noção de responsabilidade? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com quem gosta de uma boa prosa crítica e se inscreva no canal para fortalecer esse espaço de reflexão. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.